Estamos de volta com o programa Gestão Pessoal na Rede Assim, com Adler Amorim, e estamos falando das questões de estrutura societária, de vantagens, e também vamos tratar dos regimes tributários que se aplicam às pessoas que querem empreender ou aquelas que já estão empreendendo, talvez sem esse tipo de planejamento. Adler, nós conversamos um pouco no primeiro bloco sobre a questão de empreendimento e porte de empresa, inclusive entramos na questão do microempreendedor individual. Nesse sentido, né, quando a gente fala de empresa, tem que se falar de porte, né? Que tamanho que essa empresa vai ter. O que você pode compartilhar com o nosso ouvinte sobre isso? A gente falou um pouco do MEI, né? Da facilidade do MEI, da desburocratização do MEI para o microempreendedor, mas aí a gente entra num segundo tópico, que é o porte das empresas. E é aí que talvez comece a confundir um pouco a cabeça, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa a gente fala da estrutura societária, para todo mundo ter um CNPJ e ter algumas vantagens no mercado, com financiamento e outros custos menores de capital, e aí a gente entra no tamanho da empresa. E aí confunde um pouco porque a legislação define o tamanho de empresa que vai influenciar no seu regime tributário mais na frente. Então, falando do MEI, é importante o empreendedor saber, né? Vou até colar aqui, que ele está limitado a um faturamento anual de R$81 mil. Então, se ele espera faturar mais do que isso no ano, né, falando de faturamento bruto, ele já não poderia se enquadrar no MEI, ele teria que ir para um outro regime de tributação e uma outra estrutura societária, provavelmente a sociedade limitada. E aí a gente também tem, passando desse valor, a gente vai para a microempresa, que daí de 81 mil até 361 mil reais de faturamento no ano, essa empresa é considerada como uma microempresa e não mais um microempreendedor individual. Depois, em seguida, a gente tem uma classificação que chama Empresas de Pequeno Porte, ou também conhecido como EPP, né, que a gente pega a faixa seguinte, que é de 361 mil até 4 milhões e 800 no ano, ainda é considerado uma empresa de pequeno porte. Passando disso, a gente tem as médias empresas, e aí um faturamento acima de 300 milhões no ano e um total do ativo acima de 240 milhões, a gente fala de empresas de grande porte. E aí a legislação fala dessa classificação de tamanho de porte de empresa, porque você tem implicações de regulação diferente para cada uma delas. Então, as empresas de grande porte hoje, consideradas de grande porte pela legislação brasileira, são obrigadas a assinar auditadas, por exemplo. Então, qualquer empresa que se classificar nesse nível de faturamento e total de ativo, precisa obrigatoriamente contratar uma auditoria independente e publicar as suas demonstrações financeiras para o mercado. É interessante você colocar isso, por quê? Porque esse é um fator importante. Porque às vezes a pessoa tem um negócio e que pode lhe dar um retorno considerável, porém ele acaba não tendo essa visão quanto a restrições que vai trazer reflexos para ele, porque ele planeja um tipo de recolhimento tributário, um tipo de estrutura, e se ele passa, né, se ele extrapola esse porte, ele acaba tendo essas consequências. Esse é um fator interessante porque, dentro dessa perspectiva, como que você coloca para o nosso ouvinte, especialmente, né, eu acho que o nosso ouvinte aqui estaria até entre a EPP, né, que precisaria de uma assessoria financeira, que é aquela que você acaba sendo sua especialidade, como que você trata e mostra para ele, olha, como é que vai se dar a sua classificação tributária, o seu enquadramento tributário? Definindo esse porte da empresa, a gente começa a falar do regime tributário, né? Então, ele tendo uma ideia do faturamento anual, de quanto ele o negócio dele vai render, ele começa a pensar no regime de tributação. E aí a gente tem alguns regimes específicos. Então, você tem o lucro real, que ele pode ser para qualquer tipo de empresa, e ele é um regime um pouco mais complexo, né? A gente tem o lucro presumido, que é um pouco mais simples para empresas menores. E aí tem também, junto com a iniciativa do MEI de diminuir a burocracia das empresas, a gente tem o Simples Nacional e a tributação específica do MEI, que é similar à do Simples Nacional, e depois a gente entra um pouco mais no detalhe. Tá. Nesse sentido, eu gostaria até que há uma confusão, tem uma preocupação quanto ao que seria Simples Nacional. O que você pode dizer sobre isso? O Simples ele veio com uma ideia de diminuir um pouco a carga tributária das empresas menores, que faturam um pouco menos. Então você tem uma alíquota única, né, de imposto, e aí em cima dessa alíquota é feito o rateio, aí o governo faz o rateio para os outros impostos, os federais e os estaduais, e os previdenciários. Então você não precisa se preocupar com esse recolhimento separado, ele faz isso para você, você só se preocupa com uma alíquota única, que é classificado de acordo com o seu tipo de serviço ou produto que você... Então, na verdade, para ele saber qual é a alíquota, ele vai ter que saber qual é o tipo de atividade que ele vai desempenhar. Isso.
né? E isso aí um assessor financeiro, um contador, consegue assessorá-lo nesse Com sentido. certeza, com certeza. Adler, para a gente fechar esse bloco, que questão final você colocaria sobre essa questão de enquadramento tributário, para a gente continuar tratando isso no próximo bloco? Agora a gente vai começar a pensar na complexidade de cada regime tributário e qual é a melhor opção para cada empreendedor, né, em função do tipo do negócio. E a gente vai falar um pouco do planejamento, como que isso ajuda a decidir ali junto com o seu contador, o seu assessor, o melhor regime de enquadramento. Continue nos acompanhando no rádio, no celular ou na internet. Rede Assim, a rádio mais informada.